Então, boa noite, sejam todos bem-vindos, né? Fazia um tempinho que a gente não conseguia fazer o projeto acolhimento, estavam aí com várias outras frentes da associação demandando mais atenção, mas estamos de volta e, e a gente já tinha anunciado, né, lá no Instagram da associação, quando a doutora Adriana passou a integrar, né, o comitê científico da associação, ela tem sido a coordenadora. E aí nós então pensamos que essa seria uma boa oportunidade, né? Um desses nossos momentos de acolhimento seria uma boa oportunidade para que a comunidade então possa conhecê-la e que a gente possa também desfrutar dos conhecimentos que ela tem, né? Ela tem uma experiência e ela vai falar um pouquinho qual que é a experiência dela com Endma, qual que é a experiência dela profissional e que já tem beneficiado muito a associação, tem colaborado muito conosco, né? Então, desde já deixo o nosso agradecimento ao desprendimento, à generosidade da Adriana, né, que está sempre tão prestativa e ativa, bem disposta mesmo a colaborar conosco da associação. Então, vou deixar com ela a palavra e aí, então vai ser assim a nossa dinâmica, gente. A Adriana vai apresentar, né, o que ela planejou, vão ser aproximadamente uns 30 minutos, tá, de exposição, e depois vai abrir para pergunta. Então, quem for surgindo alguma pergunta, algo que queira saber durante a exposição, pode anotar, se quiser já mandar no chat, já pode mandar, ou então pode falar no finalzinho, tá bem? Nós vamos abrir. Com você, Adriana. Tá bem. Olá, boa noite para todos vocês. Aqui ainda é tarde para mim. É um maior prazer estar aqui com vocês. Eu vou começar a dividir a tela e queria saber se está aparecendo para vocês direitinho a apresentação que eu preparei para a gente hoje à noite. E daí, a primeira coisa que eu queria aproveitar a oportunidade da gente estar junto para me apresentar, contar um pouquinho da minha história. Meu nome é Adriana Gomes e eu tenho 36 anos. Eu me formei na Faculdade de Medicina de Petrópolis. Para quem não sabe, Petrópolis é uma cidade média a grande lá na Serra do Rio de Janeiro. A gente tem por volta de 300 mil habitantes. É uma faculdade de medicina que tem bastante tempo. Como eu sou de Petrópolis, minha família toda mora lá, foi muito bom fazer a faculdade lá. Apesar de eu ter sentido assim, falta de ver doenças raras e genéticas, que sempre foi uma coisa que eu quis fazer. Então, eu programei minha vida mais ou menos para isso. Quando eu era jovenzinha, eu era dançarina, e aí eu fazia alguns trabalhos assim, quando eu podia com criança, sempre gostei muito de criança, não sei por quê, porque, sinceramente, eu não tinha tanta criança em volta de mim quando eu cresci, mas foi o que eu me apaixonei durante a minha vida toda. Então, em 2012, eu fiz a residência de pediatria, depois eu fui atrás do mestrado, sempre gostei do relacionamento entre mãe e crianças, e da cinética familiar em si. Sempre gostei de trabalhar dentro da casa dos pacientes, sempre gostei de ter uma relação bem próxima. Então, essa área que eu estou agora me traz muita felicidade poder estar aqui conversando com as famílias e tentando prover qualquer tipo de suporte, ajuda e acolhimento, que, aliás, eu amei esse nome. Muito obrigada por terem escolhido isso, pessoal da associação, e por estar me recebendo. É um prazer enorme estar fazendo isso. Daí eu fui convidada para ser professora da faculdade, ainda jovem, lá na Faculdade de Medicina mesmo de Petrópolis, e sempre foi chamada todas as vezes que tinha qualquer tipo de coisa mais genética, apesar da gente não ter muita experiência na minha faculdade, e daí eu resolvi procurar outros lugares, centros maiores, para poder ter exposição a doenças raras. E aí eu fui parar em 2017 na Universidade de Columbia, em Nova York, com o Dr. Alejandro Iglesias, que é argentino e que estava trabalhando com genética lá na Universidade de Columbia, e me apaixonei. Fiquei por lá mesmo, e me lembro de ter o meu primeiro paciente com Angelman Syndrome, eram gêmeos, e
E foi interessante quando eu me mudei em 2021 para San Diego para me envolver com pesquisa. E logo comecei a trabalhar com a doutora Lynn Bird, que é um grande nome na Angelman Syndrome, e foi a pessoa que me ensinou tudo o que eu sei. Eu gostaria de falar para vocês das famílias que uma coisa muito interessante de quem trabalha com doenças raras é que eu acho que uma das coisas principais que nós, como os médicos, temos que aprender é que a gente aprende muito com vocês. Vocês, as famílias que vivem no dia a dia com as crianças que têm algum tipo de doença rara, no nosso caso, a síndrome de Angelman, vocês sabem muito sobre os filhos de vocês e a gente aprende todos os dias. Eu tive a oportunidade de ver muitas crianças de Angelman por conta dos ensaios clínicos que eu participei desde 2021 com a doutora Bird aqui nos Estados Unidos. Faz 1 ano e quase 2 anos, na verdade, que eu estou participando do Tangelo, que é da Roche, o Ionis, que é o Halos, e o estudo natural da doença de Angelman Syndrome, que eu faço as entrevistas. E durante as entrevistas eu conheço a historinha de cada um desses pacientes desde o comecinho da vida. E a gente aprende o que acontece com cada um desses pacientes. E o nosso objetivo aprendendo é a gente tentar fazer com que a gente consiga, assim, controlar, cuidar, entender o que pode acontecer e tentar prevenir de alguma forma qualquer problema que a gente sabe que tem maior risco de acontecer na criança com Angelman Syndrome, tá? Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês e o meu objetivo hoje é que a gente possa se conhecer. O meu objetivo hoje é que a gente consiga... Peraí que eu preciso... que eu consiga passar para vocês, de alguma maneira, o que eu já aprendi ao longo desse tempo, que vocês possam utilizar na casa de vocês para prevenir acidentes dentro de casa, principalmente acidentes mais graves, tá bem? E, nesse sentido, promover a saúde das crianças ou adultos que vocês têm em casa com a síndrome de Angelman. Depois que eu acabar a apresentação, são só 10 slides. Eu não quis fazer uma apresentação muito longa, porque eu quero escutar a vozinha de cada um de vocês. O que vocês quiserem conversar comigo hoje, eu quero conhecer. Meu objetivo é longo prazo com vocês. E, se Deus quiser, um dia eu vou conhecer todos os nomes e todas essas famílias. E, de alguma maneira, a gente vai encontrar um jeito de eu aprender com vocês e... se Deus quiser, eu possa ser de alguma utilidade, tá bem? E, além disso, eu quero escutar de vocês o que a gente vai conversar na próxima vez que a gente se encontrar. Então, no último slide, eu vou querer que vocês me contem o que vocês gostariam que a gente abordasse no próximo encontro. Então, já vão pensando aí, pode fazer as anotações, o que vocês gostariam de falar. E o bom de eu saber com antecedência é que eu tenho aí a ajuda do Rodrigo e da associação pra gente, e com o contato de vocês, a gente pode elaborar maneiras de fazer com que o contato entre vocês, todos vocês da família, possam ensinar a gente como que a gente pode ajudar. Então, por exemplo, uma outra coisa que a gente pensou em falar era sobre os problemas de sono. E aí a gente já bolou aí um questionário, e o Rodrigo daqui a pouco vai estar passando esse questionário para vocês, e quem sabe a gente já vai entender aí como que são as melhores abordagens para cada tipo de Angelman e para cada idade, tá bem? Então vai ser mais ou menos isso a apresentação hoje. Alguma pergunta até agora? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Simbora. Então, foi novembro do ano passado, eu fui para a FAST, que é a Fundação de Angelman Syndrome, voltada para a parte de terapia, junto com a Dr. Bird e grandes nomes daqui, Terry Jo também, que é uma mãe de um Angelman que se juntou com outras mães e começaram todos vários estudos ao mesmo tempo.
E ela me passou muitos dados e eu fiz uma apresentação para essa festa em novembro do ano passado, em Miami. Então, assim, durante essa apresentação, a gente falou de grandes coisas que acontecem na Angelman Syndrome e eu consegui, junto com a ajuda da Dr. Bird e o pessoal da associação, transformar a apresentação que eu fiz de uma maneira que seja útil para vocês, porque a minha apresentação foi meio que voltada para a parte científica, então não era ideal que a gente abordasse exatamente o que eu falei naquela apresentação. Mas o que a gente sabe é que a expectativa de vida na síndrome de Angelman, ela é tida como se fosse normal, tá, gente? E isso é baseado em estudos que fizeram relato de adultos com Angelman Syndrome, gente que já tem mais de 80 anos de idade com Angelman Syndrome, e a gente acredita que existem muitas pessoas por aí, muitos adultos que não têm o diagnóstico, tá? Então, a gente acredita que a gente vai ter essas crianças por aí, tá bem? Essa apresentação, então, é baseada nos artigos e os dados que a gente coletou. Muitos dos dados foram coletados do Facebook também. Como eu estava falando para vocês, a gente aprende muito com a família. Existem mais de 5.000 integrantes nessa conexão do Facebook que a gente coletou esses dados. E eu discuti com a doutora Bird essa apresentação que eu vou fazer com vocês e o jeito melhor de conversar com todos vocês, tá? Então, a principal, então, objetivo é como que a gente vai prevenir acidentes com as crianças de vocês ou adultos de vocês dentro de casa. Como vocês todos sabem, a síndrome de Angelman tem as suas peculiaridades, né? Uma das coisas mais importantes da peculiaridade da Angelman Syndrome é o fascínio pela água. E como que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Apesar de ser muito interessante e eu mesma ser uma pessoa totalmente fascinada pela água, eu acho lindo quando as crianças ficam super felizes com a água, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente sabe que até uma banheira pode ser perigo, então a gente tem que ficar de olho o tempo todo, ainda mais quando a gente está falando de crianças que têm problemas de coordenação motora, problemas com equilíbrio, que têm ataxia de marcha. Outro problema muito grande na Angelman Syndrome é como que a gente vai controlar as convulsões. Não é fácil de controlar em alguns casos, e é muito importante que se a gente esteja fazendo 2 medicações e as convulsões não estejam controladas, que a gente seja bem ativo em resolver esse problema. A outra coisa que é muito importante para a Angelman Syndrome, e eu acho que é o nosso papel mais fundamental com vocês, é o suporte familiar e psicológico aos pais e aos cuidadores e a toda a família das pessoas que têm alguém com Angelman Syndrome. E uma outra coisa que eu vou abordar, principalmente para as crianças mais velhas, e a gente vai entrando assim aos detalhes aos pouquinhos para vocês decorarem. Se eu for muito repetitiva, vocês me desculpem. São as infecções pulmonares. E como é difícil prevenir infecções pulmonares, eu vou falar mais da parte de broncoaspiração, que é a infecção pulmonar que a gente tem depois que a gente engasga. Então, a gente vai por idade, o que a gente tem que fazer para a gente tentar evitar acidentes das nossas crianças, tá? Então, para os pré-escolares, normalmente a gente sabe que as crianças, infelizmente, né, estão sendo diagnosticadas tarde. A primeira coisa que a gente vê, e vocês sabem muito bem, é o atraso de desenvolvimento. Então, normalmente, quando a gente tem um diagnóstico, a criança já está com um atraso motor. Então, eu vou começar falando logo das crianças de 1 a 5 anos. Primeira coisa, vamos tentar considerar a cama segura. O que é uma cama segura no caso de Angelman Syndrome? É interessante a gente entrar nesse assunto porque talvez sejam coisas que a gente não pense, tá? Entre 1 e 5 anos, muitas crianças ainda não tiveram a primeira convulsão. E algumas das convulsões podem ter início à noite. Então, faz parte da cama segura quem tiver a possibilidade ter uma câmera. E uma câmera que consiga fazer algum tipo de barulho caso
a gente esteja frente a uma crise convulsiva. Por quê? Se a criança entrar em estado epilético à noite, que os pais sejam chamados, né? E que eles tenham uma ideia de que isso esteja acontecendo. Então, faz parte da cama segura, não só toda uma maneira com que a criança não consiga cair da cama, não consiga se sufocar com várias coisas, e isso é o normal para todas as crianças de 1 a 5 anos, né? Então, a cama não pode ser muito alta, a cama não pode ter um monte de bicho, um monte de travesseiro, nem um monte de cobertores, né? A outra coisa que é importante também é a roupa adequada dessa criança. Adequada para a temperatura ideal, nem muito frio, nem muito calor. A gente sabe que as crianças com síndrome de Angelman têm dificuldade de controle de temperatura do corpo, então é muito importante que a gente tenha uma ideia, e a mãozinha e os pés das crianças com síndrome de Angelman falam com a gente se essa temperatura está ideal. Principalmente se ficar muito vermelha, a gente sabe que elas estão com calor, tá bem? Então, roupinha segura, segura mesmo, que as crianças não consigam tirar, a altura ideal da cama, uma maneira fácil dessa criança ser resgatada, e, de preferência, uma câmera que consiga detectar movimentos, tá bem? O controle das convulsões. Depois da primeira convulsão, a gente precisa procurar um neurologista, começar as medicações, descobrir qual o tipo de medicação adequada, e isso a gente vai falar num outro dia, quais as medicações. Mas é muito importante que a gente saiba que se a gente está com 2 medicações e as crises não estão controladas, que a gente precisa ir para um especialista, tá bem? E aí considerar com o especialista o uso do CBD e o Epidiolex. Eu não sei como está a facilidade de encontrar isso no Brasil, mas eu sei que dá para fazer. Tem alguns pacientes em CBD aí, que é o cannabis, o canabiol, e o Epidiolex eu ainda não sei como é que vocês estão tendo acesso, mas isso a gente pode considerar resolver juntos também. Outra coisa que é muito importante é que todas as famílias tenham em casa medicamento de resgate para crise convulsiva. Todas as crianças que já tiveram uma crise convulsiva deveriam ter acesso a uma medicação de resgate, para que essa medicação de resgate seja feita quando estiverem a caminho de receber cuidados, caso essa convulsão necessite um cuidado e uma abordagem, tá bem? E faz parte também do cuidado geral das crianças de Angelman Syndrome, a gente pensar na alimentação, seja cetogênica ou de baixo índice glicêmico, tá bem? E para a gente levar a criança para um estado cetônico, né, existem alguns suplementos que a gente pode fazer, além da dieta cetogênica. Eu entendo que não deve ser nada fácil lidar com isso, principalmente se a gente está lidando com crianças que já não querem comer muito, ou crianças que querem comer muito, que a gente sabe que muitas crianças, principalmente as crianças que têm a dissomia uniparental, podem apresentar hiperfagia e querem comer demais. Então, a gente sabe quais são as dificuldades dessa dieta, mas é uma coisa muito importante a ser considerada, principalmente para as crianças que têm um controle mais difícil das crises convulsivas. Alguma pergunta até aqui? Chegou uma no chat agora aqui, doutora Adriana, da Fernanda. Oi, Fernanda. Se o CBD deve ter o THC necessariamente? Não, o CBD não tem que ter o THC necessariamente. O THC ainda é controverso. A gente não sabe direito quais são os impactos do THC para a criança. E a gente, se Deus quiser, teremos dados um dia para apresentar mais isso. A gente pode até conversar com as neuros, mas não precisa ter THC, definitivamente. Agora vamos para as crianças um pouquinho mais velhas. Bom, de 6 a 12 anos. Bom, a gente, na maioria
das vezes, as crianças até 6 anos de idade com síndrome de Andes já estão andando. Existe um atraso na marcha, a maioria de vocês deve ter pegado isso, elas demoram a andar, e quando anda, acredito que todo mundo fica feliz com os primeiros passos, e ao mesmo tempo fica pensando, ai, meu Deus, e todas as complicações dessa criança ser mais capaz de se mover, né? Seja com quedas, principalmente quando a coordenação é mais difícil, e fugas, né? Então, aqui, eu queria deixar a coisa mais importante desse momento e desse slide, para mim, agora, em matéria das crianças de 6 a 12 anos, é no foco de, junto com a sua fisioterapeuta, a gente trabalhar em fazer com que essa criança de síndrome de Andes, junto com o aprender a andar, que ela tente aprender um pouco, o máximo possível, de quais são as situações de risco. A gente sabe que junto com a diminuição do intelecto, vai a diminuição da sensação de perigo, né? Então, isso faz com que a gente tenha que ter a sensação de perigo para eles. E a necessidade de, mesmo estando frente a uma criança que, na maioria das vezes, para as crianças típicas, já vão estar um pouco mais independentes por terem o reconhecimento dos perigos, não é a mesma coisa com a síndrome de Angelman. Então, a gente precisa mesmo estar perto delas. E a gente também não pode esquecer do fascínio com a água, né? Então, eu acho que é muito interessante a gente parar e pensar e não se esquecer das nossas crianças. Toda piscina, toda banheira, todas as coisinhas de água tem que estar bem longe. Se estiver bem pertinho dentro de casa, tem que ter portão, tem que ter alarme. E já para os mais velhos, lá para os 10, 11 anos, quando estarem andando bem, muito interessante considerar algum método de rastreio. Hoje em dia está ficando cada vez mais fácil a gente conseguir rastrear alguma coisa, né? Eu não sei no Brasil qual é a dificuldade de acesso, mas eu acredito que não deve ser tão difícil. Aqui nos Estados Unidos a gente tem muita facilidade, a gente vai na Apple, compra um chaveirinho e aí já consegue fazer com que a criança carregue uma pulseira que tem o rastreio dela. E isso é muito interessante, é uma coisa que as famílias que têm crianças nessa faixa etária deveriam considerar. Alguma maneira de identificar a criança e dos pais de encontrarem suas crianças. Tá bem? Outra coisa que eu acho que é bem legal é a gente tentar fazer o fortalecimento das crianças nessa faixa etária. Os ossos estão crescendo também, e toda a mobilidade vai fazer com que a gente tenha menos problemas ósseos no futuro, tá bem? O que também pode ser um problema. Então, é bom a gente estar sempre de olho e fortalecendo os musculozinhos dele. Aqui eu coloquei fisioterapia, órtese, todo o fortalecimento, eu coloquei a hidroterapia. A gente tem crianças que aprendem a nadar, então vale a pena, se vocês tiverem acesso, né, investir nessa idade aí, para que, se aprender a nadar, já ter a sensação de mais segurança, né, com as nossas crianças. Pronto. Alguma pergunta para a nossa faixa etária? Aqui? Não? Vamos para a próxima. Agora eu vou falar dos adolescentes. Bem, quando a gente chega na adolescência, é difícil para todo mundo. Vocês devem lembrar da adolescência de vocês. Eu lembro da minha, não foi tão difícil, eu acho, para os meus pais, mas essa é a minha versão. Se você conversar com eles, de repente vai ser diferente. E a gente vai ver a mudança de comportamento nessas crianças, né? E aí, como prevenção de saúde, para as meninas, uma possibilidade seria o plano de supressão das menstruações. E aí a gente pensa assim, mas por quê? Existem vários motivos, né, desse plano de supressão da menstruação. Nós mulheres temos TPM todo mês, né? Lá vamos nós. Mas para adolescentes com síndrome de Angelman, isso pode aumentar muito
os problemas com comportamento. E isso pode trazer diversos problemas sociais que acabam gerando mais ansiedade para toda a família e para o nosso pacientinho. Fora isso, a gente sabe que junto com as nossas alterações de hormônio, a gente tem alteração do nosso ritmo intestinal. E junto com a constipação, há maior risco de retorno das convulsões, caso elas já estejam controladas. Então, é interessante que a gente esteja trabalhando bem pertinho com os médicos, ginecologista, pediatra, geneticista, neurologista, para tentar fazer um plano bem legal e controlar toda essa parte clínica das nossas adolescentes. Bem? É nessa idade também que a gente pode ver a mioclonia não epilética. E eu acho que esse é um assunto interessante para a gente ter algum dia, para a gente poder reconhecer a mioclonia não epilética e conversar com uma neurologista sobre isso. E nesse momento, de 3 a 17 anos, eu acho que a terapia ocupacional deveria ter o foco nas atividades cotidianas, né? E tentar fazer com que a gente consiga ensinar para todas as nossas crianças o máximo de independência possível dentro da capacidade de cada uma dessas crianças. Junto com a independência, a gente também tem que aprender até onde a gente pode deixar, né? A criança ter a dependência. Então, tem que tomar muito cuidado com a vontade dessa criança de aprender a cozinhar, o quanto ela consegue lidar com fogo, o quanto ela consegue abrir a geladeira e fazer aquela bagunça. Então, esse tipo de coisa. E lembrando que todas as prevenções que a gente já tenha feito antes, que eu já falei nos outros slides, estão sendo carregadas até aqui. Essa idade é uma idade muito importante, as crianças deveriam estar todas rastreadinhas, a gente deveria saber onde todas elas estão. A gente sabe que as nossas crianças praticamente não se comunicam. Se houver uma fuga, como que elas vão fazer para voltar para casa, né? Muito importante também trabalhar nessa idade a hora de dormir e a utilização correta do banheiro, né? A hora de dormir nessa idade é a idade que normalmente quando a gente aprende sobre o sono, a gente acha que o sono já está resolvido. E aí, o medo de que alguma coisa novamente aconteça durante o sono e os pais que agora já estão mais tranquilos não estejam mais de olho nessa criança. Então, eu não recomendo a gente relaxar tanto, apesar de eu achar que todos nós merecemos dormir, tá bem? E um plano de segurança, né? Então, a gente tem que saber para onde correr, para onde ir e tentar ensinar o máximo possível e fornecer o máximo possível de possibilidades das nossas crianças se comunicarem e saber como pedir para voltar para casa. Caso não tenha nenhuma dessas possibilidades, o rastreio, tatuagem, qualquer coisa que seja desse tipo, que seja suficiente para essas crianças voltarem para a gente. E agora os nossos adultos jovens. Muito importante, novamente, as crises epiléticas, né? A possibilidade agora de tentar fazer e procurar locais onde essa criança, onde nossos adultos com Angelman síndrome, que ainda se parecem muito crianças, tenham algum tipo de socialização e possam encontrar alguma coisa que eles adoram fazer na vida e consigam, de alguma maneira, produzir e tenham uma formação vocacional. É muito importante nesse momento que vocês façam toda a parte de lei, pegando a tutela, decidindo quem que vai tomar todas as decisões para essas crianças, caso eles precisem de cuidados, estejam dentro de hospital, o planejamento do futuro dessa criança, onde vai morar. Então, essa é uma parte também que vale a pena a gente parar. E nesse momento dos adultos jovens, ao aumento de broncoaspiração e infecções pulmonares também acontece. E a gente sugere aqui que os pais em casa fiquem de olho na capacidade das crianças de deglutir. Se está engasgando muito, se toda hora que bebe alguma coisa se tosse, se está começando a mastigar de maneira difícil, seja por conta da dificuldade do dente, né? E aí toda uma complicação de dor, e aí por um tempo você não vai utilizar a boca, a musculatura começa a ficar mais fraca, seja por qualquer problema que a gente tenha na deglutição e aumentando o risco, ou de infecções graves por conta da dentição, ou de broncoaspiração,
né? Então, depois que a gente engasga, a gente tem o risco de que o que a gente engasgou tenha ido para o pulmão, e isso causar uma infecção grave. Então, para as crianças que estão tendo problema de deglutição, que estejam engasgando muito, uma avaliação perto com um otorrino, com um gastro e com o médico que assumir essa criança e o neurologista, para saber quais as opções de dieta mais segura. Todas as manobras que a gente pode fazer em casa quando a gente tem um engasgo mais grave, é uma coisa que vale a pena os pais aprenderem, né? Para a gente não passar por uma situação muito difícil em casa, tá bem? E agora os adultos maiores. Eu não sei quantos do nosso grupo são adultos maiores. A gente tem crianças com Angelman maiores de 30 anos? Temos pacientes? Alguma família com um filho com mais de 30 anos? Sabe, Rodrigo? Na comunidade lá, eu acho que tem, mas aqui hoje eu não sei se vai ter, não. Hoje não tem? Tá bem. Bom, mas para vocês que vão chegar lá, com os filhos de vocês, com os Angelman com mais de 30 anos, a gente tem que entrar em medicina preventiva e aquela medicina bem parecida com a nossa. Novamente, avaliação de deglutição, mas também a avaliação e a supervisão de cânceres, de jeito que da mesma maneira como a gente faz com a gente. Tá bem? Então, a gente tem que fazer mamografia nas meninas, e a gente tem que fazer o exame de próstata e o PSA nos meninos, e a gente tem que fazer colonoscopia para todas as crianças que a gente achar que estão com alguma sintomatologia de que possa ter alguma coisa acontecendo com o intestino delas. Tá bem? Agora acabamos. Algumas perguntas? Vamos ali para a pergunta. Eu vi que o Kleber fez uma aqui atrás. O que você podia fazer, doutora Adriana, é tirar a projeção e a gente liberar também agora para quem quiser perguntar, inclusive com o microfone aberto, participar com a Claro. câmera, pode ficar à vontade também para perguntar. Eu não sei Quem se quiser se apresentar e contar a historinha também, fiquem à vontade. Ótimo. Você quer perguntar aberto ou Kleber? O que é que eu pergunte aqui? Pode ser, eu faço a pergunta aberta aqui. Vai lá. Boa noite, doutora. Obrigado pelas informações muito valiosas. A minha dúvida... Tem uma mãozinha aqui. Ó. Olá! Quem é esse? Esse é o Giovanni. Ah, oi, Giovanni. Quantos anos tem o Giovanni, Kleber? O Giovanni acabou de fazer 4 anos. E a minha dúvida... É uma fofa aqui, já está enrolando para dormir, eu diria. Eu gostaria de saber se o uso do Neuleptil ele é bem indicado para auxiliar no sono de criança com Angelman. O uso de o Neuleptil. Neuleptil, isso. Ok. Eu preciso só saber o nome da substância. da substância, por isso que eu estou olhando aqui. Você me Será que desculpa. não sei se é Periciazina. periciadina. 4%. Periciadina 4%. Tá. Eu não tenho experiência com essa medicação para sono de Angelman síndrome, não. Eu não sei te dizer, mas adoraria aprender com você. Vocês já fizeram? Sim, a gente já fez o uso, eventualmente com 2 gotas, né? E, inclusive, a primeira indicação foi para fazer o eletroencefalograma, né, para auxiliar no exame, né? Porque é bastante difícil mantê-lo ali dormindo, né? E aí, normalmente após o uso, cerca de 1 hora, assim, ele acaba ingressando no sono e permanece dormindo, né? Diferentemente... O Giovanni desligou o áudio lá. Ah, desligou aqui. Então, normalmente o uso da melatonina auxilia ele pegar no sono, mas depois de 2 horinhas ele acaba acordando, né? E aí volta o ciclo da gente tentar fazê-lo dormir. Já o uso do Neuleptil,
numa dose realmente bem baixa, né? Porque assim, praticamente é sujar com 1, 2 gotinhas a colher e Uhum. já é o suficiente para fazê-lo dormir melhor. Não há milagre, né? Não é toda noite que funciona também, obviamente, mas a gente percebeu uma certa eficácia em momentos que ele está mais agitado. Por isso Isso a que eu minha ia pergunta. falar. O Neuleptil também é bem indicado para parte comportamental aqui no Brasil, doutora. Para Bom, essa parte de quando a criança está muito agitada, tem alguns efeitos colaterais, né? Eu acho, né, Kleber? Principalmente essa parte de sonolência e tal, mas bastante utilizada para a parte comportamental também. E auxilia no sono, né? eu acho Mas aí que a partir do momento que foi uma medicação, com certeza prescrita por um médico, que tem noção dos efeitos colaterais. Se estiver funcionando, as noites estão melhores, se os efeitos colaterais, vocês sabem quais são, vale a pena tentar. Eu estou olhando aqui e o efeito colateral de boca seca pode ser, aliás, muito útil, né? Por, por conta das crianças que têm a maior né, baba e salivação. Então, eu acho que sim, se está funcionando, manda bala. Obrigado. De nada. Fernanda pediu? Oi, Mãozinha, pode falar, Fernanda. oi, gente. Doutora Adriana, obrigada pela. Nossa, assim, achei fantástica a sua fala, assim. Eu estudo muito, né? Assim, a gente teve a oportunidade de se conhecer já. É, Eu sou fã da doutora Adriana e a gente participou aí do estudo de história natural. Ela fez entrevista com a gente em português, foi muito legal, assim. Então, a gente tem muita sorte de ter ela, né, fazendo essa contribuição para a gente aqui no Brasil, porque a gente é muito carente, né, dessa expertise e, de, e tudo isso que você pode oferecer para a gente, com certeza é de imensa valia, né? Eu estudo muito, né, sobre a síndrome de Angelman e muitas coisas que você falou, eu nunca tinha ouvido falar antes, né? Assim, a maioria das coisas. Então, acho que você realmente pegou, assim, pontos muito importantes que necessariamente não estão ali naquele escopo do que a gente vê mais frequentemente e são de extrema importância. E a minha pergunta, doutora Adriana, é em relação a... Eu tenho uma pergunta, assim, mais uma curiosidade em relação ao magnésio, né? Se eu escuto muito os americanos usando magnésio para o sono, queria saber o que se diz a respeito. E a minha pergunta, na verdade, é em relação ao Tândilo, né? A gente sabe que a Roche interrompeu aí o ESO e queria saber um pouquinho de vocês como é que está sendo essa rotina aí, enfim, ouvir um pouco do lado de vocês, né? Porque a gente sabe que eles fizeram uma declaração assim bastante concisa, né? E queria entender um pouco para as famílias como é que está sendo depois da interrupção do Tândilo. Tá bem. Então, magnésio. Magnésio é utilizado para ficar mais relaxado, tanto para crianças neurotípicas quanto para crianças com problemas de sono. Resposta bem semelhante à melatonina, varia muito, algumas pessoas acham brilhante, outras pessoas não veem resposta. Então, não sei te dizer se vai dar certo ou não, tem que seguir a dose, né? A gente não quer trazer qualquer tipo de distúrbio eletrolítico dentro de uma criança, mas de maneira geral, o magnésio é uma droga, um eletrólito fácil do nosso corpo se livrar. Então, não tem muitos perigos em fazer isso, né? Em relação ao sono, aqui nos Estados Unidos, eu tenho a sensação de que a barreira para tratamento é maior do que no Brasil. Então, eu acho que eu vou aprender bem mais com vocês, e se bobear, eu que vou trazer para cá esses dados do que eu vou levar para vocês. Mas, mesmo assim, a gente, junto com a associação, nosso objetivo é juntar os dados de maneira
eficaz para a gente poder devolver para as pessoas que ainda não tentaram nenhum tipo de medicação e gostariam de tentar, começar já com os que têm o maior nível de sucesso para cada tipo de Angelman, tá? Tângelo. Eu estava trabalhando no Tângelo quando eu entrei, por 1 ano e meio ainda tô, né? Porque eles ainda não suspenderam as medicações, a gente vai continuar fazendo as medicações até janeiro do ano que vem. A gente tinha 6 pacientes com Angelman Syndrome fazendo o Tângelo. Foi uma surpresa quando eles disseram isso. A pessoa que ficou menos chateada quando interromperam o clinical trial foi a nossa Carol, o que também foi uma surpresa para mim. As outras famílias ficaram muito tristes. A gente viu um menino de 9 anos que ainda não tinha aprendido a usar o banheiro, começar a usar o banheiro, ser totalmente independente nessa área. Inclusive, não só a utilização do banheiro, mas a capacidade de entender que o cocô não era para brincar, né? Que era uma coisa que ele tinha muito problema e demorou muito para aprender. A gente viu, de maneira geral, o sono de todo mundo melhorar. E a gente viu um paciente adquirir 15 palavras numa idade que não é o comum. A doutora Bird ainda está conversando com várias companhias, não é ela que está procurando, ela faz só a parte clínica, ela não quer se envolver nessa parte financeira de lançar droga, mas ela ainda é procurada para dar esse tipo de declaração que eu estou dando para vocês e dar a opinião que ela tem. A gente não viu, assim, o que a gente gostaria de ver, né? Mas a gente viu coisas muito significativas para a família, eu acho que a gente viu sim. E foi triste, eu não sei se é por conta da situação financeira aqui dos Estados Unidos e as coisas que estão acontecendo, né? Infelizmente não é um ano bom para investimento em pesquisa, e a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Mas, em compensação, está surgindo ainda novos estudos e a droga do Ionis vamos seguindo. E estamos vendo coisas junto também. Quem sabe, no final, a gente vai fazer um coquetel, juntar um pouquinho de cada uma delas, né? E a sensação que a gente tem com a droga da Ionis, que é o do estudo do Halos, é que a parte motora melhora mais. Entendi. Criança que não subia essa escada, começa a subir essa escada, né? Eu tô falando de adulto, né? Adulto que não é mais, por algum motivo, não está mais andando direito, volta, retoma a deambulação. A gente viu esse tipo de coisa. A cognição, de maneira geral, a gente vê melhores, mas não são melhores de fato tão grandes, né? Que, às vezes, para a companhia não faz tanta diferença, né? Eu acho que 15 palavras, para quem não tinha nenhuma, maravilhoso. É muita coisa. É muita coisa. A Eu- minha filha eu não se- fala nenhuma eu acho palavra. que- Se ela falar 15 palavras, eu vou ficar muito feliz, né? Quando ele chegou e a mãe já tinha mandado e-mail dizendo que ele estava começando a repetir um monte de coisa e a gente ficou feliz, né? Mas a gente não tinha noção do que a gente ia ver, né? E quando a gente chegou, ele realmente tentava falar nossos nomes, né? E dava para ver. E a diferença cognitiva a gente achou relevante, só que é muito difícil relatar isso. Sim. Os dados são difíceis de serem coletados. O custo disso tudo é grande. Aonde a gente vai chegar e quando a gente vai chegar, eu não sei. Entendi. E vocês têm alguma perspectiva, não sei, lógico que vocês têm aí todas as questões de sigilosas, né? Em relação a aplicar também o estudo da Ultragenyx? Sim, não é, isso não é sigilo. A gente é parte, a gente vai ser um site para Ultragenyx. Ah, que bom. A Fico gente já passou por toda a parte burocrática
por toda a avaliação do pessoal. A Ultragenics, ela tem um teste, o trial da Ultragenics, o ensaio clínico da Ultragenics tem um teste muito específico de musculatura que a gente não tinha. E aí demorou um pouco mais para a gente colocar isso, mas a gente já é site, a gente deve estar recebendo até o final do ano o nosso primeiro paciente na Ultragenics. Bom, obrigada. Você vai estar em Miami em novembro, não? Sim, em Miami eu estou em novembro falando sobre sono. Legal. A gente vai se ver lá, então. A gente vai se encontrar lá. Que beleza! Muito bom, muito bom. Legal. Obrigada, doutora. Até mais. Obrigada a você, Fernando. A Andréia levantou a mão aí também. Pode falar, Andréia. Boa noite, pessoal. Oi, doutora, obrigada pela oportunidade. Eu tenho um filho de 7 anos, o Luca, e ele convulsionou pela primeira vez na última terça-feira, né? Nós corremos com ele para o hospital, ficou em observação a noite toda. No dia de ontem, nós passamos por mais 4 emergências para tentar um neuro, a gente não conseguiu o neuro de imediato. Marcamos para o dia 21 do próximo mês. E a minha pergunta seria, o que a gente pode fazer? A gente fica com medo dele ter uma nova convulsão, né, antes da gente passar no neuro. O que a gente pode fazer para evitar isso? E se acontecer, o que a gente precisa fazer nesse momento, né, que a gente meio que nem sabia como agir? Você recebeu alta com alguma medicação? Não, ele só tomou medicação para febre, né, porque ele estava febril. Ele estava febril. Estava. É por isso que eles não mandaram alta ainda com uma medicação. Eu preciso de uma consulta com você. Eu não posso te prescrever assim, não falar. Mas entra em contato com a Carol e a gente marca um dia da gente conversar separado, pode ser? Tá, O mais doutora. cedo possível. Antes de você achar o neuro. Tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Alguém mais? Se alguém quiser vir online só para contar a história, mostrar um rostinho sorrindo, fiquem à vontade também. Eu tô maior prazer em conhecer vocês. E a outra coisa que eu queria saber agora, se não tem mais perguntas, é o que a gente vai conversar no próximo encontro. Eu tenho uma pergunta, Adriana, com relação à questão da deglutição e dos riscos de aspiração, né? Eles, se eu não me engano, ele apareceu, assim, pelo menos na tabela e tal, depois de uma certa idade, né? Assim, é lógico que a gente observa, assim, vendo na comunidade, tem crianças que desde pequenininhas têm dificuldade de deglutir, tem dificuldade, né? Tem tendência a aspirar e tal. Mas tem outros que, ao que parece, então, tem, às vezes, crianças que sempre conseguiram se alimentar com certa tranquilidade, às vezes depois, na fase adulta, tem essa, digamos assim, uma regressão, essa Isso. piora. Essa piora é devido ao envelhecimento do corpo mesmo? É devido a alguma coisa específica ou não dá para saber mesmo? A gente não sabe. A gente não sabe. Foi um dado de surpresa para a gente. A gente não sabia que isso acontecia. E quando a gente juntou dados, a gente viu algumas ocorrências com complicações graves depois de engasgar, né? A gente sabe que por que eu abordei em crianças mais velhas? Como a criança que já está com uma dificuldade de aprender, né, todas as dificuldades de comer, dessa transição, o pediatra e os pais estão muito em cima, né? Então, acaba que a gente presta muita atenção na alimentação do menorzinho, né? A gente está envolvida, a criança não come sozinha, tu tá ali olhando para o rostinho dele. Quando começa a ficar mais velha, a gente já esquece, já é mais tranquila, a criança já tem mais facilidade, então a gente esquece. Mas, com certeza, é um risco sempre, né? É um risco no começo da vida, mas a gente começou a ver essa ocorrência umas crianças mais velhas, a gente não sabe por quê. Infelizmente. Existem algumas possibilidades, mas a gente não tem ainda uma conclusão. Uma coisa que eu pensei aqui agora é que também
às vezes, bom, o que eu observo, né? Que geralmente, enquanto é pequenininho, a gente sempre faz um trabalho de fono, né? Sempre tem uma estimulação com a fono, e o trabalho lá de a fono orientar como é que tá a mastigação, e fazer estímulos e tal. E depois de uma certa idade, eu imagino, que os pais vão Para. cansando e Exatamente. para, assim, tá comendo direito, tá tranquilo, tá. E abandona, né? Então talvez seja algo pra gente pensar, não sei, não ousa dizer que é uma orientação, mas assim, algo pra gente como pais ter em mente que talvez seja o caso de manter ali, né? Algo assim, que seja uma vez por mês, para poder fazer uma avaliação e ver como é que tá, né? Fazer um E, acompanhamento, não descansar com esse ponto, assim, achar assim, mas já é, come e pronto, né? exatamente, mas essa seria a minha orientação mesmo. Nossa orientação, eu discuti isso aqui antes da gente falar, eu acho que isso é realmente uma coisa a ser levantada, né? É claro que se a gente está vendo aí de vento em polpas e a gente acha que o encontro com a fauna não vai ser maravilhoso ou está criando muito empecilhos, realmente não. Mas se tiver fácil acesso, é, eu realmente não vejo nenhuma contraindicação, só vejo benefício. Uhum. Obrigada. De nada, Carla. Teve uma pergunta, duas perguntas no. Então, uma perguntou com relação a isso, né? Se essas pessoas continuavam com acompanhamento fonoaudiológico, né? Não, acho que não dá para saber, né? Pelo levantamento dos dados, talvez não tenha isso. Eu imagino que provavelmente não. E aí, se você soubesse, você poderia nos dizer, Adriana. E tem uma outra pergunta também sobre, pedindo para você falar sobre a dieta com baixo índice glicêmico. Talvez possa até ser uma pauta para um Para outro outro talk, dia. para uma outra Sim, conversa, né? Para um outro acolhimento. é. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. A outra está falando, ele está falando sobre que o filho toma Neuleptil 10 gotas de manhã e 10 à noite e agora está com muitos tremores e agitados. Faz 10 anos que toma medicação. Não sei se a Adriana tem experiência com medicação, mas pelo que eu tinha entendido ainda não, né? Não é uma Eu medicação que não você está tenho acostumada a experiência com a usar. medicação, mas o tremor pode ser um efeito colateral e foi uma das coisas que apareceu para mim assim que eu coloquei o nome da medicação. Tem que voltar para o Uhum. neuropsiquiatra. Eu não sei se foi psiquiatra ou neuro que prescreveu. Volta, conversa, que ele vai decidir se descontinua o neuroleptil ou se começa a medicação para o tremor de acordo com a necessidade do teu filho. Ana pediu, Ana Luísa fala. Não sei se vai responder alguma coisa antes, ou posso esperar também, não tem problema. Não, fica à vontade. Não? Ah, não, é porque eu sou nutricionista, né? E até a minha pergunta tem a ver, obviamente, com a alimentação, mas até sugestão de caminhos, né? Hoje eu sou professora na UFRJ e a gente está começando algumas linhas de pesquisa aí de projetos de extensão, obviamente, né, com o que a gente tem em casa. Então, a gente começa aqui e também já estou fazendo contato com algumas outras associações aqui no Rio, Praderwitz, enfim. A minha dúvida, assim, quando a gente vai até para buscar projeto para aluno, né, de o que identificar, até tem a ver com a pergunta de alguém, né, tudo bem, para controle de crise é muito claro a questão de cetogênica, de baixo índice glicêmico, coisas nesse tipo. Mas a gente, principalmente crianças em geral, a gente vê muita mudança de comportamento, inclusive sono, quando você mexe em qualidade da dieta, ponto. Simplesmente melhorando o que essa criança come. Só que eu não vejo isso em nada já. E aí eu não sei se é porque ainda não chegou, se isso é olhado de alguma forma nos estudos, se tem alguém, porque quando a gente vai procurar em especial para Angelman, vem tudo daquele Tilbert lá do pessoal de Boston, cetogênica, baixo índice glicêmico, assim, não sai dessa temática. A gente tem tantas outras coisas dentro de alimentação e qualidade da dieta que pode ter relação, né? Principalmente não só os links, né, com constipação refletindo em tudo, mas questões comportamentais mesmo, né? Desde de alimento processado, de aditivo,
Então, eu queria saber se tem alguma coisa caminhando por aí, né? Se não, assim, já é algo que a gente vai caminhar por aqui, mas eu não vejo isso sendo discutido, né? E sendo trazido para nosso mini cosmos de Angelman, entendeu? Aí eu queria Não, saber se tem alguma coisa daí. não sei te dizer, não estou vendo essa questão da dieta acontecer em volta de mim, não. Eu vejo claramente a dificuldade da criança de controlar a crise, entrar em dieta cetogênica e ter uma resposta excelente. Eu vejo criança só em dieta cetogênica, sem medicação, para crise convulsiva. Você entrar em estado cetótico sem estar fazendo uma dieta considerada com bons produtos é muito difícil, né? Porque a quantidade de vegetais que você tem que abrir mão aí, a quantidade de descascar ao invés de desembrulhar, acontece muito, muito mais, né? Não, são duas coisas, assim, para dois lados. A cetogênica tem o objetivo fim de controle de crise, até porque você não vai ter margem para botar fruta, legume e verdura ali. É muito difícil mesmo de você conseguir só com o alimento. Realmente, sem nenhum módulo, sem nada associado, é bem mais complicado. Mas para as outras, assim, para aquele que tem, sei lá, uso de uma medicação que está controlado, esses outros aspectos de irritabilidade, de concentração, de sono, a gente tem muita resposta que a gente vê no ambulatório, não específico para Angelman, mas a gente vê muito retorno, né? De melhora. Então, assim, fiquei bom. Deixa eu ver se de repente tem alguém aí que seja dessa área, né? Porque acaba que dentro, para a nutrição, a gente vê pouca coisa sendo falada. Vai muito para a medicina, vai muito para a questão do estudo genético, né? E aí esse lado mais comportamental que não seja trabalhado sem ou para além da medicação, realmente é muito escasso, eu não acho coisas sobre. Mas então é porque eu não acho, porque Eu, talvez não tenha tanto mesmo. eu ainda sinto muita resistência, né, a entrar na dieta cetogênica simplesmente pelo fato de tão difícil que seja para a família, né? Não é fácil, né? Então, não sei se dizer, eu acho que é muito difícil você conseguir indicar a dieta cetogênica sem ter realmente essa necessidade de controle de crise por conta da dificuldade da família. Mas acho que vale a pena a gente saber mais, entender mais e se valer a pena, se os dados forem positivos, por que não? Mais alguém? O que a gente vai conversar então no próximo encontro? Sugestões? Vocês vão mandar para o grupo? Vocês querem falar hoje? Então, Eu é tenho uma uma. que a gente tinha pensado na questão do sono, né? Mas a gente queria ouvir do conjunto se há interesse nesse sentido, ou se outra demanda. Para eu falar É, eu disso, eu acho que eu tenho que aprender mais com vocês do que vocês vão aprender comigo, mas eu posso aprender, apresentar tudo que eu já sei, tudo que eu vou apresentar lá em Miami. Vou praticar em português para depois falar em inglês, não me importa. Mas depois vocês vão ter que me ensinar o que vocês estão fazendo por aí, porque a resistência aqui é grande. Ô, doutora, qual que é a maior causa de queixa dos pais de crianças ou adultos com síndrome de Angelman? As pesquisas trazem esse dado? Então, é muito interessante você ter levantado isso, Kleber, porque a gente adicionou essa pergunta agora no novo estudo da doença natural. A gente não tinha essa pergunta antes, mas eles fizeram um estudo. Deixa eu ver qual ano. Eu tenho o artigo aqui. Eu acho que foi 2019. Acho que eu não vou conseguir achar fácil aqui. Mas eles fizeram a diferença entre o que os médicos achavam que era a coisa mais importante na Angelman Syndrome e o que as famílias achavam que era mais importante na Angelman Syndrome. E aí descobriram que, obviamente, não encaixava, né? E essa barreira e essa distância que
que existe, né, entre o que a pessoa vive em casa e o que acaba sendo trazido para o nosso consultório, né? Por conta de achar que não faz parte do cuidado de maneira geral. E foi interessante que com a síndrome de Angelman, eles resolveram procurar saber o que acontece e quais são as maiores queixas. E tá aí, né? Top número 1 é sono e as dificuldades comportamentais e a dificuldade de comunicação. Essas são as coisas que a gente encontra mais de queixa dos pais, né? Faz sentido? Obrigado. Bastante. Tem problema. O que a gente vai falar, então? Vamos falar de sono na próxima? Sono. Ó, teve uma também aqui sobre puberdade. Aí já é um grupo mais focadinho. A gente pode pensar também em algo assim, né? Claro, a gente, de acordo com as coisas que vocês querem levantar de tópicos, a gente vai marcando as nossas reuniões e trazendo as principais dificuldades. Sim, sono. Sono. Vamos conversar sobre sono. Então, tá bom. Então tá. E a gente pode mandar lá depois na comunidade também, até fazer uma pergunta para todo mundo lá, para ver se votam e a gente traz como assunto. E para quem também, que eu acho que algumas pessoas andaram pedindo para ver essa gravação, então que não puderam estar presente hoje. Quem assistir depois também, mandar lá para a associação sugestões de temas para a gente poder tratar em próximos encontros. Isso. Seus filhos estão na escola. Ok? Fabiana, você quer... É um tópico que a gente vira e mexe e volta nele, né? Inclusão, principalmente na escola. Bom, acho que é da maioria que ou está na escola, ou já esteve e saiu e está preparando para voltar, estão se tentando, né? Tem gente que tem filho que está na escola regular, tem gente que tem filho em escola especial, né? Para crianças com necessidades especiais, tem gente na PAI, tem de tudo. Mesma coisa aqui. Nossas crianças estão em todos os lugares. Tem crianças que conseguem entrar nas escolas com inclusão, que tem uma pessoa que tem uma cuidadora 24 horas. Tem as mães que tiveram alguma experiência ruim e que decidem ficar com o filho dentro de casa e fazer todos os cuidados com o filho em casa. A gente tem escolas só especiais, a gente vê de tudo. Isso é uma coisa muito pessoal, uma decisão para cada família, de acordo com cada criança, de acordo com cada possibilidade. Mas eu acho que de tudo aqui o sono ganha, não ganha? Eu acho que o sono deve ganhar. Sono e epilepsia. Podemos ir por Depois que partes. tiver todo mundo dormindo direito, aí a gente resolve o resto, né? Isso, Vamos todo mundo dormir direito. E aí Eu acho que a gente podia falar de epilepsia quando a gente conseguisse trazer a nossa outra doutora também. Ah, ótimo. Isso. E aí a gente vai juntar um grupinho aí. E daí a gente faz com que a Ana Luísa fale também um pouco da dieta. A gente tem várias abordagens para a gente falar. A puberdade também acho interessante. Só como sugestão aqui para a André, que trouxe aqui antes o problema de convulsão e como tratar, no nosso YouTube lá da associação, a gente tem uma palestra da doutora Letícia também falando sobre todas as medicações usualmente utilizadas em Edimon para controle convulsivo. E lá a gente tem palestra também sobre comunicação alternativa. Então, eu vi que alguém colocou aqui. Alguém falou? Foi. É importante ir lá também, já no YouTube, já tem material que pode ir ajudando, né? À medida que a gente consiga depois trazer esses temas, pelo menos lá você já tem um indicativo, um caminho assim, já vai conhecendo um pouco mais para ajudar as interações futuras. Isso. Então tá ótimo. Gente, nós vamos encerrar porque nós temos que dormir. Isso aí, gente. Um beijo para vocês. Durmam enquanto consigo. Antes que tenha alguém acordando vocês. Só lembrando, por último aqui, só lembrando que ainda não registrou, não se cadastrou lá.
Pra aumentar o nosso Cadastro. cadastro, para aumentar, né, para a gente No conseguir site. angariar isso, no site, o Gente, cadastro das crianças, dos adolescentes, dos adultos. Falaram aqui que tem até um adulto de 50 anos, enfim, mas vamos cadastrar todo mundo. Quem não se cadastrou, sempre bom lembrar. com licença, gente, eu Uhum. sei que está terminando já. Eu estava colocando a minha filha para dormir e consegui sair agora para perguntar. Não podia perder a chance de conversar contigo, doutora Adriana. É um prazer lhe ouvir, um prazer encontrar, né, profissionais como você que tem assim esse conhecimento, expertise na área. A gente precisa muito mesmo disso, como já falaram aqui. Eu tenho assim 2 perguntas, na verdade. Eu sou Mariana, eu sou mãe da Helena. Ela tem 3 anos e 8 meses. Nós descobrimos o diagnóstico da síndrome ano passado, faz um ano que a gente sabe, porque o diagnóstico inicial era o autismo. E aí a gente então segue fazendo terapias, né, desde o diagnóstico de autismo, e ela tem se desenvolvido bem. A gente está investigando também a questão da epilepsia, fizemos um eletro de 24 horas, e naquela ocasião não apareceu nada. E ela caminha, ela corre, ela está começando a pular, ela está pedalando, e ela tem uma intenção comunicativa muito, assim, que todos acham impressionante, né? Pela questão da síndrome que ela tem, assim, ela balbucia bastante, tem falado palavrinhas ou, assim, aproximações de palavrinhas. Então, assim, a gente está se impressionando com ela a cada dia. Mas a gente percebe que sim, mas a gente percebe que tem assim um comportamento, assim a dificuldade de comunicação, né, que é uma característica, a dificuldade de interação e uma coisa assim que está bem marcante agora, especialmente, é a questão dela tentar comunicar, se frustrar por não ser entendida e tentar chamar a atenção do outro com um tapa, com um beliscão. E aí, assim, ela não toma nenhum medicamento, porque não teve nenhum episódio de crise convulsiva, não toma nada. Tem uma alimentação sem açúcar, sem fritura, a gente procura cuidar, assim, né? E, assim, mas esse comportamento dela, assim, na escola, ela vai na escolinha também, em relação às outras crianças, ela tem isso, sabe? De puxar o cabelo, de tentar, eu acho, chamar a atenção do outro, tentar ser ouvida, tentar ser entendida, tentar ser incluída nas brincadeiras. E aí ela tem esse comportamento. E eu sei que é uma característica. E aí eu queria te perguntar, assim, sabe, se tu conhece alguma família, o que foi feito para ajudar, porque a gente conversa, a gente media as relações, sabe? Então, acho que isso dá uma palestra inteira também. Inclusive, seria a minha sugestão de uma das palestras. Tem uma palestra, mas é toda em inglês, que fala só sobre comportamento e ansiedade em todas as faixas etárias, e a abordagem em diferentes faixas etárias para cada tipo de comportamento. Em Uhum. para tua filhota, com certeza, as terapias ocupacionais, ABA, que eu não sei como é que vocês estão fazendo por aí, todas as partes de terapia, e uma avaliação mais profunda para saber se ela está tendo algum tipo de ansiedade, depressão associada a isso, e se tem alguma coisa que pode estar levando a esse comportamento, se alguma coisa médica, né? A gente sempre... A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está com uma criança que está com um comportamento muito complicado é excluir alguma causa médica, né? Então, eu sei que você excluiu a questão da convulsão, e que você está falando que ela tem uma dieta boa, mas sono, constipação, todas essas outras coisas são coisas que a gente também tem que avaliar. Refluxo, Sim. tá? Então, vale uma conversa inteira, mas a primeira coisa que eu falei é para você, terapia, 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 Ela abordar faz. abordar todos esses tipos de coisa, e junto com a pediatra, e fazer toda uma rotinazinha dela, e tentar entender quais são
as coisas que Uhum. ativam a Orientando. agressividade dela e a vontade dela de apresentar qualquer tipo de comportamento, né, que não é prazeroso. Sim, é. Yeah, é um prazer em E crescer. acaba afastando os amigos, né? E aí ela acaba se sentindo sozinha e, assim, a gente nota que as crianças têm um certo receio. Talvez isso tenha relação, né? Esse sentimento de, talvez, uma ansiedade de querer participar, de querer brincar e não conseguir, enfim.